A nova república teve início em 1985, com o fim da ditadura militar, e se estende até os dias atuais. Esse período foi marcado inicialmente pela morte precoce do então eleito presidente Tancredo Neves. Assim, o seu vice, José Sarney, assume o posto presidencial, dando início oficial a esse novo período da República Brasileira, que teria como características a ampla democratização da política e as tentativas da estabilização econômica. Um processo de reforma sanitária era cada vez mais estimulado por membros e profissionais do movimento sanitário. Assim, em 1986, o Ministério da Saúde convocou a 8ª Conferência Nacional da Saúde, que, ao contrário das outras conferências que já haviam ocorrido até então, não discutia apenas questões de caráter técnico, mas também trouxe uma nova temática que abordava o direito à saúde e o sistema de saúde e seu financiamento. Essa conferência foi um marco na história do Brasil, porque pela primeira vez contou com a participação da sociedade civil, além de definir um programa para a reforma sanitária. Essa conferência também foi de suma importância, pois propôs a criação de um Sistema Único de Saúde, o SUS, que teria como diretrizes a universalidade, a integração das ações e a participação social, além de ampliar o conceito de saúde, colocando como um direito do cidadão e um dever do Estado. Contudo, a implementação do SUS foi adiada com a criação do SUDS, o Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde, que teve como características a transferência dos serviços de saúde para os estados e municípios, assim como a redução da máquina previdenciária do nível estadual. O processo de reformas culminou na elaboração de uma nova Constituição Democrática. A Constituição de 1988 trouxe vários pontos que abordavam questões sanitárias e que envolviam a saúde. A Carta Magna de 1988 declarava o direito universal à saúde como um dever do Estado, a Constituição do SUS, que integrava todos os serviços públicos como uma rede, além da preservação dos princípios aprovados pela 8ª Conferência. Além disso, trouxe a participação do setor privado no SUS de forma complementar, assim como proibiu a comercialização do sangue e de seus derivados. Apesar dos avanços alcançados, algumas questões permaneceram indefinidas, como o financiamento desse setor saúde e a política de medicamentos, questões essas que só seriam resolvidas no futuro. Durante o período de 1985 a 1989 no Brasil, várias doenças estavam acontecendo e é possível relacionar essas condições de saúde com o contexto político da época. Dengue e malária. O controle de doenças transmitidas por mosquitos, como a dengue e malária, podem estar ligados a políticas de saúde pública e ao desenvolvimento em infraestrutura. Durante a Nova República, houve variações na alocação de recursos para programas de controle de vetores e saneamentos básicos, o que poderia afetar a incidência dessas doenças. A tuberculose. A tuberculose está intimamente ligada às condições socioeconômicas, especialmente em áreas urbanas densamente povoadas. Políticas relacionadas à moradia, pobreza e acesso a serviços de saúde teriam um impacto direto na prevalência dessas doenças. Durante a Nova República, houve esforços para melhorar o acesso à saúde, mas também persistiam desigualdades socioeconômicas que influenciavam a saúde da população. A desnutrição. Durante a Nova República, várias políticas foram implantadas para combater a pobreza e melhorar o acesso à alimentação e serviços básicos de saúde. Mas os resultados dessas políticas nem sempre foram uniformes em todo o país. Doenças respiratórias. Políticas ambientais, como regulamentação sobre a poluição do ar e acesso à água potável, podem ter um impacto na incidência de doenças respiratórias. Durante a Nova República, houve um aumento da consciência ambiental e esforços para melhorar a qualidade do ar em áreas urbanas, mas essas políticas ainda estavam em desenvolvimento. Hepatites virais.
A prevenção das hepatites virais estavam relacionadas à educação sobre práticas de higiene e segurança no manuseio de sangue e outros fluidos corporais. Políticas relacionadas à saúde ocupacional, segurança no trabalho e educação e saúde podem influenciar a incidência dessas doenças. Em resumo, as condições de saúde durante a nova república no Brasil estavam intrinsecamente ligadas às políticas públicas em diversas áreas, incluindo saúde, educação, desenvolvimento socioeconômico e meio ambiente. O sucesso no controle e prevenção de doenças dependia, em grande parte, da eficácia dessas políticas e dos recursos alocados para sua implementação. Há 35 anos, em 19 de março de 1989, o Brasil confirmava o último caso de poliomielite em território nacional, antes mesmo do último registro no continente americano. A conquista foi possível graças às ações de vacinação em larga escala, que conferiram aos brasileiros a certificação de eliminação da doença. O último registro ocorreu no município de Sousa, na Paraíba. Também conhecida como paralisia infantil, a poliomielite é contagiosa. A doença causada pelo poliovírus pode infectar crianças e adultos por meio do contato direto com fezes ou com secreções eliminadas pela boca das pessoas doentes. As consequências da poliomielite normalmente ocorrem nas sequelas motoras. Não há cura. Os primeiros efeitos da doença são a ausência ou a diminuição de forças musculares nos membros afetados e dores nas articulações. A vacinação é a única forma de prevenção. Todas as crianças menores de 5 anos devem ser vacinadas. Como resultado dessa grande imunização, o Brasil não registra a circulação do poliovírus selvagem desde 1990. Olá, professora. Me chamo João Victor e vou falar agora um pouco sobre o modelo assistencial. Durante a nova república no Brasil, o modelo assistencial na área da saúde passou por diversas mudanças e desafios. Alguns aspectos importantes desse modelo durante esse período incluem a criação do SUS, que em 1988, por ocasião da promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil, foi instituído no país o Sistema Único de Saúde, ou o SUS, que passou a oferecer a todo cidadão brasileiro acesso integral, universal e gratuito a serviços de saúde. Considerado um dos maiores e melhores sistemas de saúde públicos do mundo, o SUS beneficia cerca de 180 milhões de brasileiros e realiza por ano cerca de 2,8 bilhões de atendimentos, desde procedimentos ambulatórios simples a atendimentos de alta complexidade, como transplantes de órgãos. Os desafios, no entanto, são muitos, cabendo ao governo e à sociedade civil a atenção para estratégias de solução de problemas diversos, identificados, por exemplo, na gestão do sistema de saúde, que atualmente é bastante precária, e também no subfinanciamento da saúde, ou seja, a falta de recursos. Em paralelo à realização de consultas, exames e internações, o SUS também promove campanhas de vacinação e ações de prevenção de vigilância sanitária, como fiscalização de alimentos e registro de remédios. Além de democratizar a saúde, antes acessível apenas para alguns grupos da sociedade, o SUS também representou uma mudança no conceito sobre o qual a saúde era interpretada no país. Até então, a saúde representava apenas um quadro de não-doença, fazendo com que os esforços e políticas implementadas se reduzissem ao tratamento de ocorrências de enfermidades. Com o SUS, a saúde passou a ser promovida e a prevenção dos agravos a fazer parte do planejamento das políticas públicas. Além do SUS, alguns aspectos foram muito importantes no modelo assistencial, como, por exemplo, a descentralização e municipalização, que durante a Nova República houve um movimento de descentralização das políticas de saúde, com a transferência da responsabilidade e recursos para os municípios, visando assim uma gestão mais próxima da realidade local e uma maior participação da comunidade na saúde. Além de que foram implementados diversos programas de saúde pública,
como o Programa Nacional de Imunização, o Programa de Controle da Tuberculose e o Programa de Controle da AIDS, que programas tinham como objetivo enfrentar os principais desafios da saúde do período. Outra questão importante de modelo assistencial é que, na época, a participação social foi bastante presente, pois, saindo de uma época ditatorial e autoritária, foi percebido na população a afloração do sentimento de necessidade de aparecer. E isso foi visto na 8ª Conferência da Saúde, onde uma das pautas foi a adesão da sociedade nas decisões da saúde do país.